Como será que era a oração de Nossa Senhora, a oração de Maria? Maria é muito silenciosa. A Bíblia fala muito pouco de Nossa Senhora. Praticamente nós encontramos 3 palavras de Maria na Bíblia, não mais. É interessante, mesmo porque a Bíblia, os evangelhos, não foram escritos para falar dela, mas para falar de Jesus. Fala dela, fala de São José, fala dos outros, quando precisa e o mínimo necessário, porque o foco é Jesus. Mas é interessante que quando o anjo aparece a ela para anunciar que ela vai ser mãe de Deus, ela faz depois na casa de Isabel, né, uma bela oração, também diante do anjo. Né? Conversa um pouco com o anjo, não chega a ser bem uma oração. Mas depois ela vai à casa de Santa Isabel na visita e ela reza o Magnífica. A minha alma glorifica o Senhor. Ali nós temos um modelo de oração extraordinário. Porque é todo o Antigo Testamento, toda a promessa que Deus tinha feito de enviar um Messias Salvador do povo judeu, que todas as mulheres esperavam, até com a expectativa de que, quem sabe, serei eu a mãe do Messias. Né? Eles sabiam que o Messias ia nascer de uma das mulheres judias. Só que ela não esperava isso. Mas quando ela é a escolhida, então diante de Isabel, e o texto de São Lucas diz, cheia do Espírito Santo, né? Isabel, a que devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Senhor, meu Deus, né? Então, Nossa Senhora reza o seu Magnífica. A minha alma glorifica o Senhor. Então, ela começa rezando com oração de louvor, glorificando a Deus. Minha alma glorifica o Senhor. Agora, é interessante que o texto diz, né? Meu espírito exulta de alegria. Então, ela se alegra diante de Deus, né? Então, a oração de Maria não é uma coisa triste, não, é um louvor de alegria. Porque ela diz, né? Porque ele olhou para a sua pobre serva. Nós também, né? Nós podemos e precisamos louvar a Deus com alegria, porque também Deus olha muitas vezes para a nossa pobreza, nossa miséria. E quantas coisas boas Deus faz através da gente, né? Pela sua graça, como fez nela. Né? E ela continua, né? Dizendo, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso. Então, a oração de Maria é uma oração encarnada. É um reconhecimento daquilo que Deus fez nela, sem seu mérito. E ela transforma isso no louvor a Deus, no agradecimento, porque realizou em mim maravilhas daquele que é poderoso. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Ela está vendo aí toda a história do Antigo Testamento, as gerações que se sucederam até chegar nela e no Salvador. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos. Ela vai reconhecendo a ação de Deus, né, e vai transformando isso numa oração. Então, o que a gente pode aprender com a oração de Nossa Senhora assim? Isso, a nossa vida. Aquilo que acontece de bom da nossa vida, também que acontece de ruim, a gente deve ser a matéria-prima da nossa oração, da nossa conversa com Deus. O pecado que você caiu, você cometeu, conversa com Deus, Senhor. Né? Eu caí, me perdoe, me desculpe, não quero mais, me dá força, me dá graça, ajuda-me a vigiar. Entende? A oração, ela tem que ser feita das coisas da vida, encarnadas. O emprego que você perdeu, o filho que você ganhou, aquele acontecimento que você viveu, transformar isso em oração. Existe um livrinho extraordinário, né, que foi escrito por um monge lá por volta de 1700, né, Imitação de Maria. Acho que você conhece a Imitação de Cristo. É um clássico, lá por volta do ano de 1500, do monge chamado Tomás de Kempis, que é uma coisa extraordinária. A imitação de Cristo é como viver Cristo viveu. E que era o livro dos santos, muitos e muitos santos. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que sabia quase que de cor a imitação de Cristo. É um clássico, né? Mas essa imitação de Maria também faz a mesma coisa. Assim como você pode olhar para Jesus e imitar Jesus, você pode olhar para Maria e imitar Maria. Como, por exemplo, nas bodas de Caná. Né? Ela vê aquela necessidade daquele casal e ela pede para Jesus. Jesus diz, mulher, não chegou a minha hora. Mas ela tem confiança. Apenas fala para os serventes dali, faça o que ele mandar. Ele vai fazer alguma coisa. Eu confio, tenho certeza. E ele fez aquele grande milagre. É para nós um ensinamento. Quando a gente pedir, a oração deve ser humilde,
perseverante e confiante. Guarda essas três palavras. A igreja ensina que a oração de Maria, a oração de Jesus, também no Pai Nosso, a oração deve ser perseverante, não desanimar. Confiante e humilde. Nada de chegar diante de Deus com grandeza, com vanglória. Não, chega pequeno. Chega diante de Deus como um mendigo. Você só dá esmola para mendigo, né? Você não dá esmola para quem chega perto de você, se exaltando. Então chega diante de Deus como um mendigo da graça de Deus, que aí então Deus nos atende.